A igreja tem sido muito forte em ensinar ao homem sua necessidade de justiça, sua fraqueza e sua incapacidade de agradar a Deus. As metades dos cristãos têm sido mantidos sob condenação, já que a igreja nunca falou sobre o que nós somos em Cristo, que estamos em Cristo agora. Nunca falou que tudo o que Cristo fez por nós nos está disponível agora. Não temos que esperar irmos ao céu para entrarmos naquele que Cristo fez por nós. É nosso para entrarmos agora. Deus, Ele mesmo é a nossa justiça. Somos a justiça de Deus nele. Somos participantes da divina natureza no momento que aceitamos a Cristo e entramos na família de Deus. Se você vive uma vida de fraqueza e derrota, é porque você não sabe o que você é em Cristo. A suprema necessidade da igreja neste tempo é saber o que somos em Cristo e como o Pai, Ele mesmo nos vê. Justiça significa a capacidade de ficar na presença de Deus Pai sem o senso de culpa ou inferioridade. Ao menos que você saiba quem você é e o que você é em Cristo, você não pode viver uma vida vitoriosa. Satanás, o pecado e a doença serão seus senhores. No instante que sabe que é a justiça de Deus em Cristo e compreende o que essa justiça significa, Satanás é derrotado. Este importante livro deveria ser lido por cada cristão sincero. Ele mudará a sua vida, assim como ele tem mudado a vida de multidões. A razão do porquê. O desejo que faz de um homem um beberrão, outro um filósofo, a falta de descanso que enche a pista de dança e jogos turísticos, as casas de rodeio e os filmes e todos os outros lugares de prazer, é a busca do homem por realidade, a busca universal dos tempos, a busca do Espírito pelo Santo Graal. Ninguém encontra isso até que eles contatem o homem, Cristo Jesus, e o coroem como Senhor de suas vidas. Naquele momento, a busca termina. Eles chegaram. Eles podem não estar conscientes do que isto é, mas eles sabem que os prazeres que uma vez procuraram perderam seus gostos e atração. Eles não sabiam que a fome era espiritual, que isso era uma busca por alguma coisa que só Deus pode dar. Nenhuma pessoa alcança o lugar de descanso no espírito até que ela tenha feito este contato. O homem é um ser espiritual. Ele tem uma alma. Ele vive em seu corpo. O homem real nunca pode estar permanentemente satisfeito com as coisas dos sentidos. Este é um fato pelo qual um garoto ou garota que encontra esta coisa na adolescência nunca acolhe a veia silvestre, não tem grande ânsia pelos perigosos prazeres do mundo. Eles têm algo que responde a esta ânsia. Este livro é um estudo, é uma solução do problema do espírito. É a primeira vez que alguém atentou entrar na esfera e encontrar o homem no seu próprio fundamento. Nós o convidamos a lê-lo cuidadosamente. Nós desejamos que nós possamos obter contato com cada pessoa que leu. Nós queremos saber as reações do seu espírito. Nós cremos que encontramos a fonte de eterna alegria. Introdução. Eles têm estado pescando todas as tardes. Agora eles estão localizados perante o fogo no campo. Eles eram amigos íntimos. Após um pouco de silêncio, ele disse a seu pastor: "A vida não tem sido como eu sonhei que seria. Eu nunca alcancei o objetivo que eu pus no coração nos dias da minha juventude. Eu nunca abri meu coração para ninguém sobre isso, mas eu te contarei hoje. Eu sempre tenho sido religioso. Eu tenho sido um professor de escolas bíblicas. Eu tenho sido um superintendente da escola dominical. Eu tenho sido um educador desde que deixei a faculdade. Mas todos estes anos têm sido um secreto conhecimento da irrealidade. Deus nunca foi real para mim. Eu tenho lido os evangelhos, eu tenho lido sobre eles, mas toda vez havia uma consciência de que eu não tinha chegado. Aquela localização que você deu na outra noite revelou a mim a coisa de que eu precisava." Nos primeiros dias que nós nunca falamos sobre a vida eterna. Isto era ter se convertido e frequentar a igreja. Nós falávamos um pouco sobre a justificação, mas isto era sempre um ponto de vista teológico. Não havia algum senso de realidade nisto? Quando eu entendi que alguém podia receber a vida eterna, a grande natureza de Deus, então eu soube que essa seria a coisa de que você tinha falado, sobre que a justiça era real. Como um flash,
Minha teologia e teorias foram dissipadas e eu me vi pela primeira vez como eu realmente era na vista de Deus. Eu nunca havia honrado o que Ele havia feito em Cristo. Eu nunca havia sabido o que Ele fez por mim. Eu era uma nova criação. Eu tinha grande vida e natureza de Deus. Eu severamente ousei dizer isso. Eu sou a justiça de Deus. Eu nunca havia confessado isso antes. Eu nunca ousei até mesmo pensar que eu já seria algo assim até depois da morte. A consciência do pecado tem me segurado em cadeias todos esses anos. Sempre que alguém pregava contra o pecado, eu dizia, sou eu. Eu conheci o pecado. Eu lutei contra o pecado. Eu sofri por seus efeitos. Mas eu não sabia que quando eu fui feito uma nova criação, o passado havia parado de ser. Eu não sabia que, se eu cometesse o pecado, eu tinha um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu não sabia que, quando eu fui recriado, eu me tornei a justiça de Deus em Cristo. Eu agradeço a você por aquilo que você me contou. O homem como ele é. O homem não tem aproximação com Deus. O senso de condenação tem dado a ele um complexo de inferioridade que o faz um covarde. Isso rouba dele a fé dele mesmo, no homem, em Deus e em sua palavra. Esta consciência do pecado o segura em prisão. Ele não tem direito de aproximar-se de Deus. Ele sabe que não está bom o bastante para orar e ter suas orações respondidas. Se ele orar, é a oração do desespero. Isso tem guiado para dentro da filosofia. Ele não mais pode ficar longe do assunto de Deus e da religião como um homem com fome não pode ficar longe da comida. O senso de culpa, inferioridade, derrota e fraqueza o fazem com razão, e a esse raciocínio nós chamamos de filosofia. Por causa disto, Hegel eliminou Deus inteiramente de sua filosofia. Para ele, Deus era uma mente de grande massa sem qualquer centro no cérebro, sem qualquer personalidade. Na sua filosofia, ele também eliminou Satanás. Se não há Satanás, então não haverá pecado. Se não há pecado, não há consciência do pecado. Isto seria uma beleza se fosse verdade, mas é apenas a razão buscando um jeito de escapar. Então não haveria céu porque não há vida após a morte. O homem entra em uma mente universal e é absorvido por isso. Não há ressurreição do corpo nem julgamento. O homem simplesmente se desintegra e se torna uma parte da grande imensidão. Isto é apenas o sonho de um homem que não pode encontrar Deus com os seus sentidos. Você pode ver por que a ciência cristã superou a filosofia de Hegel. Se não há Satanás, não há doença, nem morte. Contudo, todos eles morrem. Isto é a razão procurando liberdade que somente Deus pode dar ao homem. O homem tem uma consciência do pecado altamente desenvolvida, um espírito de complexo de inferioridade, um senso de indignidade que o domina. Ele é controlado pela dúvida. Tudo que ele tem é a fé na razão que não pode conhecer Deus nem encontrá-lo. Este é o homem como ele é. Capítulo 1. Por que temos falhado? A Igreja tem sido muito forte em ensinar o homem sua necessidade de justiça, sua fraqueza e incapacidade de agradar a Deus. Ela tem sido muito forte na sua denúncia de pecados dos crentes. Ela tem pregado contra a incredulidade, conformação com o mundo e a falta de fé. Mas ela tem estado infelizmente faltando em trazer adiante a verdade do que somos em Cristo ou como a justiça e a fé estão disponíveis. Muitos de nossos hinos adiam nossa redenção para após a morte. Nós teremos descanso quando ganharmos o céu. Nós teremos vitória quando ganharmos o céu. Nós teremos vencedores quando ganharmos o céu. Nós não temos nada desse lado exceto falha, miséria, desapontamento e fraqueza. Nós teremos paz com Deus quando ganharmos o céu. Não haverá mais falhas quando ganharmos o céu. O que ele quer dizer quando ele diz, vos estáis completamente nele, que é o cabeça de todo principado e potestade? Quando estamos completamente nele? É nesta vida ou na próxima?
O que ele quer dizer em Romanos 8,37? Porém, em todas estas coisas, somos mais que vencedores através dele que nos amou. Quando devemos ser mais que vencedores? É após a morte, quando deixarmos este vale de lágrimas? E Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando é que seremos capazes de fazer todas as coisas? É quando terminarmos o curso e ficarmos com ele no novo céu e na nova terra? Ele declara em Romanos 8,1. Assim, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando isso se torna nosso, não ouvimos nada além de condenação pregada. O ministro não faz distinção entre o santo e o pecador. Quando Romanos 5,1 se torna uma realidade, sendo, pois, declarados justos pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Os ministros não pregam paz no presente, é sempre no futuro. Quando iremos encontrar esta gloriosa coisa chamada paz? Quando é que Jesus nos fez sabedoria de Deus, e justiça, e santificação e redenção? Isso vem a nós na morte ou é um fato para nós agora? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado a nosso favor, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Nós sabemos que a primeira parte é verdade, mas a última parte é verdade? Nós nos tornamos justos na vida presente ou nos tornamos justos depois da morte? É a justiça simplesmente considerada para nós ou nos tornamos justos nele? Esta redenção é metafísica ou é uma realidade? Judas 24, depende disso. Ora, aquele que é capaz de guardar-vos de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É esta presença que ele fala aqui, perante quem nos apresentamos com grande exultação? É após a morte ou agora? Parece-me muito claro de que vivemos em sua presença agora, que andamos em sua presença agora. Se ele não pode nos apresentar agora ante sua presença com grande exultação, ele certamente não poderá nos apresentar ante a presença do Pai com grande exultação após a morte. Se isso requer a morte para nos purificar do pecado, nós somos postos num infeliz dilema. A morte é do diabo. Isto indicaria que Deus, em sua redenção, seria incapaz de nos dar vitória, que ele precisaria do diabo para completar a obra redentora. Eu acredito que a Escritura diz sobre nós que é absolutamente verdade, que Deus, ele mesmo, é agora a nossa grande justiça e que somos a justiça de Deus nele. Eu estou convencido de que somos participantes da divina natureza. Não há condenação para nós que andamos na luz, assim como ele está na luz. Todo ensinamento da igreja moderna em relação à separação do mundo é vago e alusivo. Uma parte da igreja tem falado que depois que nascemos de novo, nós ainda temos a natureza caída em nós. Esta é a natureza do pecado de Adão, na queda. O que isto significa? Esta passagem explicará isso. João 8,44. Vocês são do pai que é do diabo. É a natureza do Satanás. Satanás tem concedido ao homem a sua própria natureza. Eles reconhecem o fato de que Deus tem providenciado um novo bento, mas este novo bento é uma fraqueza. A única coisa que ele pode fazer é nos dar vida eterna e nos perdoar. Ele não pode tirar a velha natureza de nós. Tudo isso é absurdo, não é verdade, não está na palavra. 2 Coríntios 5,17. Eis que assim algum homem está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se tornaram novas. Mas todas estas coisas são de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo. Um homem não pode estar em Cristo e ter a natureza do diabo nele. Ele está na família de Deus ou na família do Satanás. 1 João 3,10. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo também. Não pode haver um desenvolvimento real de fé, nem força, vida cristã vitoriosa com esta concepção misturada. Nós somos novas criações ou não somos. Nós aí passamos da morte para a vida ou não. Quando ele diz o pecado não dominará sobre vós, ele quer dizer exatamente o que ele diz. Se você vive uma vida de fraqueza e derrota, é porque você não sabe o que você é em Cristo. A suprema necessidade da igreja nesta hora é saber o que somos em Cristo. Como o Pai olha para nós e o que ele considera ser.
Leia com grande cuidado Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Colossenses 1:21-22. Sendo em tempos passados estranhos e inimigos em vossa mente e em vossas más obras, agora contudo reconciliados no corpo de sua carne através da morte, para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante ele. Isto já foi feito em Cristo. Você permanece perante ele completamente em Cristo. Efésios 5:27, para que ele possa apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, não tendo mancha ou rugosa ou qualquer outra coisa, mas sendo santa e sem mácula. Na mente de algumas pessoas, isto é após a morte. Mas isto não é verdade. Nós somos apresentados sem mancha ou sem rugosa agora. Você acha que algum crente cheio de pecado, como esse termo é usado, poderia estar em Cristo e ficar perante ele sem mancha ou sem rugosa? Se ele não pode tirar a natureza do pecado de nós quando nascemos de novo, se o mérito do sangue não alcança isto e o elimina, então quando poderemos ser feitos certos? Não quando morremos, pois Satanás é o autor da morte? Eu declaro perante os anjos no céu, perante os demônios e toda a hoste do inferno, que a obra redentora de Deus não necessita da ajuda de Satanás para nos fazer completos na presença de Deus.